Olá, bom dia. Uma ótima terça-feira para todos vocês. Vamos abrir nossas lições na página 76 e vamos estudar o seguinte tópico hoje: a vida com o primeiro marido. Pergunta A nos diz: usando os símbolos espirituais de Romanos capítulo 7, descreva a vida sobre o primeiro casamento e por que é tão difícil vencer o pecado. Vamos ver aqui no livro de Romanos 6, do 12 ao 7, Romanos 7, 5, 14 e 15. O que é que nos diz? E também temos Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Vamos ver, né? O que Romanos nos diz aqui. Romanos 7, 5 nos diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então é porque quando vivemos na carne, né? Os desejos da carne, carnais, né? Só nos leva para as paixões erradas, para os caminhos errados, né? E por que é tão difícil vencer o pecado? Está lá em Jeremias, né? Diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por isso que o apóstolo Paulo disse, né? O bem que quero fazer, isso não faço, né? Mas o que eu não quero fazer, isso faço. Então, a nota deixa bem esclarecido esse pensamento para nós, que diz que o velho homem ainda vive dentro da sua alma. Você tem uma aparência de piedade, mas não o poder purificador de Deus. Você pode falar e escrever suavemente no que diz respeito às próprias palavras. Elas podem até estar corretas, mas a verdadeira linguagem do coração não está sendo expressa. Então, aqui na nota ainda continuando, diz que para que você faça o bem, primeiro deve viver uma nova vida harmonizada com Deus. Então, se você não tiver um relacionamento segundo a vontade de Deus, né? Não viver uma vida, você não consegue vencer. De maneira nenhuma. Só com Cristo conseguimos vencer, né? Esse velho homem. A pergunta B nos diz: voltando outra vez aos símbolos espirituais, o que receberemos se continuarmos em nosso primeiro casamento? E como nos libertaremos desse relacionamento? O que nós receberemos se permanecermos é a morte, né? Porque Romanos 6, 23 diz que porque o salário do pecado é a morte. Mas nós sabemos que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, né? Aí, continuando, aqui Romanos diz que sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está crucificado do pecado. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E lá em Jó, nos diz, Jó 8, do 31 ao 32, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a segunda pergunta nos diz, né? E como nos libertamos desse relacionamento? Pela verdade, né? Pela verdade, como eu falei, né? Tá aqui bem claro no texto, né? Se permanecermos, né? Se vós permanecer na minha palavra, né? Verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Amém? A nota diz: se nos entregarmos
à raiva, ao desejo impulsivo, à cobiça, ao ódio, ao egoísmo ou a qualquer outro pecado, então nos tornaremos escravos do pecado, né? Ninguém pode servir a dois senhores, está lá em Mateus. Se servimos ao pecado, consequentemente, não poderemos servir a Cristo. Amém. Que Papai do Céu nos abençoe e que nós possamos cumprir